Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para nossa segunda aula de escatologia. Na aula passada a gente deu uma introdução, né? Fez uma visão geral a respeito do assunto, né? E eu comentei a respeito das três colunas do estudo de escatologia, né? Que é a passagem de Mateus 24, Daniel, especificamente a profecia do Daniel 9, do 20 ao 27, e a base é o que vai dar a base para o livro do Apocalipse. Hoje a gente vai entrar especificamente dentro do estudo de Mateus 24, né? E para esse estudo vai ser legal a gente começar com ele fazendo uma leitura panorâmica do capítulo, né? Para a gente ter essa visão geral e organizar e entender muitas dessas informações. Além do Mateus 24, recomendo você também ler Lucas 21, que é que faz o outro capítulo que faz um resumo completo também. Na verdade, tem que juntar essas duas informações, né? Lucas 21 com Mateus 24 e Marcos 13. Então é muito importante que você faça uma leitura panorâmica. Hoje a gente vai fazer a leitura aqui do Mateus 24 para a gente poder se achar aqui no nosso estudo. Então vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto, e como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: Ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde haver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus.
Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui é um outro trecho bem importante desse trecho, que é a respeito do dia e a hora. Eu vou ler aqui, depois eu faço os devidos comentários. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele não ficaria de guarda e não deixaria ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que seu servo seja mau, diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater nos seus conservos e a comer, a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, é legal que o texto é autoexplicativo. O próprio texto já vai se explicando aqui e falando algumas coisas, que nesse final aqui fica claro, né? A postura que o cristão deve ter nessa época, nesse contexto, e quem é o distraído, quem é que vai ser pego de surpresa. O texto é bem claro em relação a isso, mas tem muitos outros detalhes aí para a gente olhar dentro do texto como um todo, né? A título de introdução, aqui a gente entra dentro do primeiro grupo de profecias do fim. Se vocês perceberem e olharem, né, panoramicamente esse capítulo, você vai perceber que ele é claramente dividido em blocos, né? Alguns blocos aí bem importantes, bem interessantes para se perceber, e os assuntos bem divididinhos. Complementando o 24, tem o 25 também, que aparece a parábola das 10 virgens, que está dentro desse contexto do fim dos tempos, e o outro trecho final, que fala a respeito do julgamento das nações, que fala a respeito mesmo do juízo final, né? Que a gente vai ver especificamente mais lá na frente cada um desses assuntos. Vou dar uma ajeitadinha aqui na câmera, depois eu corto isso na edição. Vamos lá. Voltando, e a gente vai ver esse assunto especificamente lá na frente. Entrando dentro do Mateus 24, deixa eu começar a passar os slides aqui. Opa, ali é uma ceninha que eu vou colocar depois lá na frente. Muito bem. Qual o contexto, né, do capítulo de Mateus 24? Aqui a gente entra dentro do primeiro grupo de profecias a respeito do fim. Mateus 24, ele é a porta de entrada para o estudo das profecias das Escrituras. É uma passagem que é uma daquelas 3 principais colunas, né, que eu havia comentado com vocês na aula anterior, junto com Daniel e Apocalipse. Mateus 24 aponta para Daniel, e Daniel serve de base para o livro do Apocalipse. Dentro dessas 3 colunas, todas as outras profecias do final dos tempos, elas se encaixam. Então, conhecendo bem essas 3 passagens, esses 3 livros
Você vai estar muito bem servido a respeito do contexto geral das profecias. Daí é você mesmo ir atrás de cada assunto, mas daí para frente você vai ser capaz de estudar sozinho. Esse é meu objetivo aqui, passar de uma forma que você seja capaz de estudar sozinho esse assunto, né? Qual o contexto, né, do livro de Mateus 24? O contexto dele está ali nos versículos 1 ao 3, né? O que está acontecendo ali? Essa era a última vez que Jesus ia ao templo. Porque se você observar, continuando aqui no Mateus capítulo 26, Mateus começa a retratar a conspiração para matar Jesus. Então dali para frente segue já o contexto da crucificação. Dentro desse contexto profético, então, é a primeira vez que Jesus ia dentro do templo. O templo tem um significado muito grande para ele, né? Tem até aquela passagem que ele bota os mercadores para correr. E tem bastante dado interessante aí também. Então essa era a última vez que ele ia ao templo, e ele seria crucificado alguns dias depois desse dia e dessa conversa que ele teve com os discípulos. O que estava acontecendo ali? Ele tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus. Isso está registrado no capítulo 23, versículo 37, onde ele falou, isso ele falando para os fariseus, que eles não viriam até que o reconhecessem como Messias, uma clara referência à sua volta, né? A passagem registra um diálogo entre Jesus e os discípulos, onde estes lhes mostram as belezas do templo, e Jesus deixa eles intrigados, né, com a afirmação de que não ficaria ali pedra sobre pedra daquela construção. E olha, quando a gente chegar especificamente no estudo de Daniel 9, tem muita informação legal a respeito dessa questão da destruição do templo. E o que aconteceu ali? Os discípulos chamaram Jesus em particular para que ele desse uma explicação a respeito dessa segunda vinda e do final dos tempos. Vou projetar aqui o próximo slide. Então, o que acontece? Ó? Então, esse é o pano de fundo para todo o desenvolvimento das ideias do capítulo. A coisa toda vem daí, o fio da meada vem daí, dessa conversa que Jesus tem com eles e com os discípulos ali no templo, né? Motivado depois dessa discussão dele com os fariseus e dessa última visita que ele faria ali no templo. Então esse é o pano de fundo para todo o desenvolvimento do capítulo. Jesus ali responde basicamente a três questões, né? Que é a respeito da destruição do templo, o sinal da vinda e o sinal do fim dos tempos. Agora entrando especificamente aí no texto que está projetado aí dos slides, Mateus 24 é o resumo de toda a Bíblia a respeito dos eventos do fim, e ele é completado por Lucas 21 e Marcos 13. Leiam esses capítulos panoramicamente, é muito importante. Estas outras duas referências acrescentam informações em cima desse texto de Mateus 24, né? Lembrando que os evangelhos são relatos diferentes aí da vida de Jesus, mas que se completam. Nesse panorama, Jesus aponta a maneira que o mundo estaria quando a sua volta estivesse próxima, né? Ele mostra as principais características da humanidade relacionadas ao fim, conhecidas como os sinais do fim dos tempos. Um detalhe importante, a gente não vai necessariamente versículo por versículo, mas vamos analisar aí o Mateus 24 em cima dos blocos que ele apresenta para a gente. A gente vai dar uma visão panorâmica, porém já um pouco mais detalhada a respeito desse capítulo. É fantástico, é muito legal ele. Então vamos lá. Entre essas três principais características, né, se você perceber, o capítulo trata a respeito dos sinais do fim dos tempos. Esse é o assunto principal do texto de Mateus 24. Então Jesus está mostrando para eles, olha, lá na frente vocês vão saber identificar as próximas gerações, né, porque eles fatalmente não estariam vivos, mas já tratavam como fim dos tempos desde aquela época. Mas quando a volta estiver próxima, vocês vão perceber por causa desses sinais aqui. E que sinais que ele mostra, né? Entre essas principais características estão essas quatro aqui, né? As características religiosas que o mundo ia estar,
as características políticas e militares, os fenômenos naturais e o comportamento da humanidade. E é bem pesado, né? A gente analisando esses pontos aqui. Dá pra ver meu mouse? Ah, legal que dá pra ver meu mouse na tela ali, dá pra apontar algumas coisas legais ali pra vocês. Entrando dentro das características religiosas, né? Como o mundo estaria religiosamente na época do fim, dentro e fora da igreja. Olha o que Jesus ressalta no texto de Mateus 24, e ele repete isso, a mesma ideia nos versículos 11 e no versículo 14. Olha que interessante isso. Ó. Como o mundo estaria religiosamente no tempo do fim. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está lá no Mateus 24:4. Olha o que ele fala no 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o áudio, se está tudo ok. Esse evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Uma reguladinha aqui. Fazendo como se estivesse fazendo no ao vivo, hein? Não vai ter muito corte não, a não ser coisa muito grotesca. Olha o que ele fala aqui nos versículos 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ele ressalta essa questão dos falsos profetas e falsos cristos novamente. Ó. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, e ele está ali dentro da casa, não acreditem. Porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Deixa eu ver se aqui está no... Bom, o que acontece aqui? O que a gente conseguiu perceber dentro desses textos? Jesus, ele dá nesse texto aqui, ele dá uma ênfase muito grande aos falsos profetas e falsos cristos que aparecerão no tempo do fim. E é importante destacar que essas características elas vão se intensificar no tempo do fim, que é o que o contexto geral do capítulo deixa claro. Mas o que é legal da gente observar aqui dentro, analisando o próprio texto, provando isso dentro do próprio texto, é qual a diferença entre falsos profetas e falsos cristos. São coisas diferentes. Falsos cristos, normalmente eles aparecem dentro da igreja, assumindo-se como Messias. Fora das igrejas, desculpa. Falsos cristos, normalmente eles aparecem fora das igrejas, assumindo-se como Messias, né? Se auto-intitulando como Messias. Os falsos profetas, esses são bem perigosos, porque eles aparecem dentro das igrejas e normalmente introduzindo falsas doutrinas, que é o que caracteriza um cara que é um falso profeta. Então, a Bíblia reforça essa ideia em outras duas passagens. Deixa eu ver se eu coloquei elas aqui para vocês. Coloquei. Em 1 Timóteo 4:1, fala assim, ó: o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é o que está acontecendo hoje, claramente, né? Marcos 13:22 dá outro dado interessante para a gente. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha que grave isso. A coisa vai ser tão intensa, o negócio vai ser tão sério, que, se possível, vão enganar até aqueles que são salvos. Ou seja, vão tentar enganar até crente que é firme. Então, a coisa é muito grave. Olha o que fala em 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos do 1 ao 3. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina.
Olha que interessante, né, o contexto que ele fala, esse versículo do esteja preparado, a tempo e fora de tempo, que a gente conhece bem, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É muito interessante, né, esse texto, porque fala que os caras vão ter uma inquietação a ponto de ir procurar mestres para si mesmo, né, juntar pessoas que falem o que elas querem ouvir, doutrinas que só acrescentem ali os que elas querem ouvir de fato, né? Vamos entrar aqui dentro dos falsos cristos, né? Será que isso está acontecendo na nossa época? Vamos provar se isso está acontecendo mesmo ou não. Né? Em nossa época já apareceram alguns falsos cristos, né, que se tornaram bem famosos. Eu separei aqui a foto de alguns deles. Ó, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o Jim Jones. Ele é fundador do Templo dos Povos. Inicialmente ele era um líder protestante e passou a se dizer a reencarnação de Jesus, Akhenaton, Buda e o Divino Pai. A reencarnação de um monte de gente, né? O cara pirou de vez. Alegando perseguição religiosa nos Estados Unidos, levou os seus seguidores para Jonestown, na Guiana, onde organizou um suicídio coletivo em 18 de novembro de 78. Olha que grave, né, isso daqui. Mas todos têm essa característica. Fora da igreja, são caras... Esse aqui começou dentro, mas fundou a própria igreja dele e virou uma seita, né? E tem essa característica de agir de fora da igreja e se auto-intitular Jesus Cristo. O próximo, esse aqui é recente, esse cara. O nome dele é o José Luiz Miranda. Ele morreu em 2013. Ele é um porto-riquenho, fundador da igreja Crescendo em Graça. Essa igreja existe até hoje. Você acha o site dela na internet aí, umas unidades ainda por aí. Ele afirma que o Cristo ressuscitado se apossou do corpo dele em 73, quando 2 espíritos lhe avisaram disso. Ele anunciou que passaria por uma grande transformação em 2012. Inclusive, na época, ele fez uma contagem regressiva, né? Ele criou toda uma situação, né, em cima disso que ele estava fazendo. E você acha esse material por aí também na internet. E quando chegou o dia da tal transfiguração que ele anunciava que ele ia ter, ele simplesmente sumiu e ninguém sabia do cara, o que ia acontecer. Tempos depois, algumas semanas ou meses depois, descobriu que ele tinha morrido em decorrência de um câncer, mas isso não é uma informação não confirmada, e não é confirmada pela igreja dele, nem pelos seguidores dele, mas que a igreja dele ainda conta hoje com 710 centros de culto em 25 países. Que ele morreu. Só a causa da morte dele que ainda é desconhecida. Alguns falam que foi por câncer, outros falam que foi por causa de cirrose, mas ele também tinha essa característica, é um cara contemporâneo aí da nossa época, que assume ser um falso Cristo e um falso profeta. E esse daqui, ó, prata da casa, né? Não poderia faltar ele. O Henrique Cristo, ele ainda está vivo, nasceu em 48. Ele é um astrólogo brasileiro que afirma que desde 69 ele é o Cristo, ele é Jesus Cristo reencarnado. Vive em Brasília, que é considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém mencionada no Apocalipse. Olha, se Nova Jerusalém for Brasília, a gente está lascado, né? O que a gente vem presenciando hoje ali dos nossos nobres políticos. Então esse é a prata da casa aqui, o Henrique Cristo. Próximo slide aqui. Aqui a gente já entra dentro dos falsos profetas. Fazendo um comentário aqui rápido, né? Que isso mostra pra gente, né? Por que Romanos 10:17 reforça tanto isso, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É a nossa fundamentação na palavra de Deus que vai dar discernimento pra gente saber refutar e saber discernir esse tipo de gente, né? Esse tipo de indivíduo que vem e se passa por Jesus Cristo. Se o cara não tem conhecimento, não tem base bíblica, o cara embarca, né? Porque geralmente esses caras têm um poder de persuasão absurda. Então, vocês são os privilegiados em poderem estar estudando a palavra, e é nosso dever como cristão saber manejar bem a palavra, conhecer
a palavra de Deus, né? É uma obrigação nossa como crente saber, saber ler a Bíblia, simplesmente ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Muita gente naufraga na fé exatamente por falta de conhecimento da palavra, ou então quando conhece de maneira distorcida. O próximo assunto aqui são os falsos profetas, né? Qual a diferença, né? Quais são as características bíblicas de um falso profeta? Vou colocar aqui para você. Vou jogar aqui a janelinha um pouquinho para o lado. Bom, vamos seguir. Falsos profetas. Quais são as características bíblicas, né, de um falso profeta? Esses são os mais perigosos, porque eles costumam aparecer dentro das igrejas. Observa esse detalhe. E normalmente eles têm por característica distorcer a Bíblia. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios 11:13. Vou aumentar aqui para não ficar tão distorcido para vocês. Vou tentar aumentar pelo menos aqui. Deixa eu ver se dá. Não deu muito não. Vamos lá, para ficar mais nítido aí no vídeo. Vamos lá, o que fala em 2 Coríntios 11, versículo 13? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha o segundo texto que fala a respeito disso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. A questão é, esses caras vão aparecer e não ia ser novidade nenhuma, né? A nossa questão é saber discernir quem é quem. Olha esse outro texto aqui, 1 João 4, versículo 1. Está projetado aí também para vocês no slide. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4, versículo 1. Porque tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Isso está em Romanos 16, 18. Então é uma característica gravíssima, né, essa questão dos falsos profetas. E a própria Bíblia, ela dá essas características. Então Jesus aqui, ele dá o cenário, olha, vocês têm que ficar esperto, vão aparecer muitos falsos profetas e falsos cristos. E é muito interessante que nas epístolas, aqui a gente pegou trechos das cartas de Pedro, João e Paulo, né? Romanos, João e Pedro, né? 1 João, Romanos e 2 Pedro e 2 Coríntios, que dão essas características. Como que vão ser esses falsos profetas? São desse jeito aqui que a gente acabou de ler. Outra característica muito grave a respeito do fim é essa aqui, ó. Cadê? Não cheguei a colocar nenhum slide a respeito disso. A respeito do sincretismo religioso. E isso aqui é muito grave. Por quê? A questão do sincretismo. Deixa eu ver se tem um pouquinho lá na frente. Não. A questão do sincretismo é muito séria. Porque em Apocalipse 2,14 fala o seguinte... Jesus repreende a igreja de Pérgamo por causa do falso ensino. Vou colocar aqui para você. Tem um trechinho aqui da Bíblia Online. Vou colocar aqui, Apocalipse 2,14. Olha que interessante esse texto, ó. Aqui. Ó. Aqui nesse contexto, ele está falando para a igreja de Éfeso, né? Olha o que ele fala a respeito. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 igrejas que representam, na totalidade, a igreja de Cristo no final dos tempos. E olha o que fala aqui, no 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual.
Nessa passagem aqui, que fala a respeito da doutrina de Balaão, isso aqui acontece lá em Êxodo, Números, não lembro agora exatamente. Deixa eu pegar aqui a referência certinho para passar para vocês. Da passagem de Balaão, Balaque e Balaão. A famosa passagem da jumenta de Balaão, né? Cadê referência? Tá aqui. Essa passagem é retratada em Números 21, do 21 ao 35. O que acontece ali? Nessa questão do final dos tempos, que é o sincretismo religioso. Não cita aqui Mateus 24, mas vai citar no capítulo de Lucas e em Apocalipse. Vou voltar aqui para minha tela. Em Apocalipse 2:14, Jesus repreende a igreja de Éfeso por causa do falso ensino, né? Porque eles toleraram a doutrina de Balaão. E o que aconteceu com essa questão aqui, que também é uma das características do final dos tempos dentro da igreja, a gente já vê isso, né? O rei Balaque, ele queria amaldiçoar o povo de Israel. E ele contratou esse profeta Balaão, que era um cara conhecido ali na região dele, para tentar amaldiçoar o povo. E ele tinha aquela visão do acampamento de Israel, que se você analisar ali a passagem de Números, você percebe que a posição que as barracas ficavam era em formato de cruz. Olha que interessante. Possivelmente era essa visão que ele tinha do alto da montanha. O que acontece? Balaão chegou por algumas vezes e tentou amaldiçoar o povo, só que da boca dele só saía bênção, ele não conseguia amaldiçoar o povo. E assim ele tentou, e tem a passagem que ele está indo no caminho montado na jumenta dele, a jumenta empaca porque viu um anjo e Deus usa a jumenta para repreender ele, né? E ele fica aterrorizado com aquilo, mas não se arrepende, né? Depois disso, ele tem uma brilhante ideia, brilhante entre aspas, de pegar e fazer exatamente o que fala na passagem, né? O que ele faz? Ele pega e ele traz mulheres de outros povos, com outros costumes, com costumes pagãos, e introduz essas mulheres dentro do arraial para que os israelitas se casassem com essas mulheres, e foi o que aconteceu. E através desses casamentos, que era proibido na lei judaica, a lei de Moisés proibia fazer isso exatamente por esse motivo, para que o povo não se contaminasse. O povo se contaminou através dos costumes pagãos dessa mulher e começou a apodrecer de dentro para fora. E é por isso que o texto cita isso, né? E é interessante que Jesus, nesse texto aqui que a gente acabou de ver, ele saiu a projeção aqui, nesse texto de Apocalipse 2,14, Jesus faz essa associação direta, né? Ensinou eles a serem idólatras e introduziu falsos ensinamentos dentro da igreja. E é uma característica também da igreja do final dos tempos, né? Esse sincretismo religioso, e isso é reforçado nas passagens de Apocalipse capítulo 2, que trata das 7 igrejas de Apocalipse. Só dando um panorama a respeito das igrejas, eu vou falar mais a respeito delas lá na frente, mas basicamente as 7 igrejas do Apocalipse são 7 igrejas literais. Só que esse trecho especificamente das 7 igrejas, eles têm 3 interpretações. A interpretação literal, que realmente se tratava de 7 igrejas que realmente existiram na região da Ásia Menor, chamada Ásia Menor na época, que hoje é a Turquia. Tem a aplicação profética, que trata profeticamente de 7 períodos da Igreja de Cristo na Terra. E tem também a aplicação pessoal. A gente pode olhar, ler esses textos e se identificar com alguma dessas 7 fases da igreja. É bem legal que cada uma delas tem uma repreensão e uma recompensa. Especificamente as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, não há repreensões contra elas, e Esmirna representa a igreja perseguida do início da igreja, e Filadélfia representa a igreja que permaneceu pura até o tempo do fim. É bem legal esse trecho. Uma outra característica que Jesus fala aqui,
a pregação do evangelho. E aqui é um texto bem interessante também da gente ressaltar, porque o que ele fala? O evangelho será pregado em todo o mundo. Algo importante aqui, vou colocar o slide aqui, algo importante aqui da gente discernir é que a pregação do evangelho por todo mundo é uma condição da volta de Cristo e não do arrebatamento da igreja. São coisas diferentes. O evangelho vai ser pregado, e a prova disso que é o próprio livro do Apocalipse, porque do capítulo 4 do Apocalipse para frente, você não vê mais a igreja. E dos capítulos 6 ao 19, que é onde mostra com detalhes ali a grande tribulação, não é citado nada a respeito da igreja. E durante esse período, você vê ali os 144 mil, as duas testemunhas e anjos pregando o evangelho, que o objetivo da grande tribulação fica bem claro nesse trecho de Apocalipse do 6 ao 19, que é levar as pessoas ao arrependimento e dar a última chance de salvação. Embora muitos, mesmo passando por tudo que eles vão passar ali naquela situação, eles não vão se arrepender. Então, tem essa característica bem importante, né? Uma outra característica também é a perseguição aos cristãos, né? Dá uma olhadinha depois no site do Portas Abertas, vocês devem conhecer já essa instituição, e tem a janela, os dados ali a respeito da janela 1040, que tem bastante coisa legal, né? Aqui tá até no slide aí projetado. Segundo os dados dessa organização, hoje existe 215 milhões de pessoas perseguidas por causa do evangelho. E a lista mundial de perseguição de 2017 traz outros números que merece uma atenção especial aí, né? Pelo 15º ano consecutivo, a Coreia do Norte ocupa o topo da lista. A Coreia do Norte hoje é o país comunista, né? País mais comunista do mundo, ou um dos mais, né? Junto com a Rússia. E a perseguição a cristãos ocupa, é um dos líderes, né? Mundialmente hoje, sendo que 100% de cerca dos 300 mil cristãos do país são perseguidos por causa do evangelho. Destes, mais de 200 mil estão presos em campos de trabalhos forçados e em péssimas condições de vida e saúde, com pouca alimentação e submetidos a torturas diversas, né, a torturas severas diárias. Uma outra estimativa, deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui, se eu coloquei, 1040, não, tem outro dado aqui, que tem aqui no meu material, tem o Centro de Estudo Global do Cristianismo, é um estudo americano, e esse instituto, ele fala que 90 mil dos cristãos, que 90 mil cristãos foram mortos em 2016 nessa região da janela 1040. Isso incluindo os mortos pelo Boko Haram e pelo Estado Islâmico. Outra característica que o mundo vai ter nessa época também, puxando aí um pouco mais de dentro já de outras passagens também, baseado em outras passagens, são as características políticas e militares, né? O que Jesus fala no Mateus 24? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Aqui são sinais da natureza. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha o dado que ele fala de interessante. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Guerras e rumores de guerras. Que dado que a gente tem a respeito disso, né? No século XXI, o mundo foi apresentado pela primeira vez a guerra de proporções globais, né? Até então existiam muitas guerras regionais, mas no século XX tiveram as duas primeiras grandes guerras, né? E nesse contexto acontece algo muito interessante a ver com o povo de Israel, né? Por que a Primeira e a Segunda Guerra foi importante para Israel, né? Porque foi por causa da Primeira Guerra que criou-se todo o contexto para Israel voltar para sua terra. Eu vou entrar em detalhes disso no estudo a respeito de Israel. Mas foi por causa do contexto da Primeira Guerra, que foi por causa de uma recompensa que
que um governante quis dar para Israel, por causa de um cientista judeu que inventou um processo para produzir acetona em larga escala, e os aliados estavam sem pólvora, e isso permitiu que eles produzissem pólvora em grande escala por causa desse processo de aceleração da acetona, que foi feito por um cientista judeu, que motivou esse desejo de devolver a terra para eles. Só que por causa disso, e por causa dos alemães terem sido derrotados na Primeira Guerra, que criou todo o contexto para a Segunda Guerra, que na verdade é uma continuação da Primeira. E aí surge a figura do Hitler nesse contexto, querendo se vingar dos judeus, e provocou toda aquela situação do Holocausto. O mundo comovido por causa do que os judeus sofreram. Em 48 devolveram a nação de Israel aos judeus. Eu vou contar essa história em detalhes dentro do estudo a respeito de Israel. Mas o que ele fala aqui: nação se levantará contra nação e reino contra reino. É interessante no Mateus 24 que a palavra usada aqui é etnos, de onde vem a palavra etnia, que também pode ser traduzida como multidão ou indivíduos da mesma natureza, né? Então, o que o texto está mostrando aqui pra gente? Que os conflitos, né, eles iam muito no fim dos tempos. Esses conflitos, além das guerras que atingiram proporções globais, né, e a tal terceira temida grande guerra é verdade, vai ter, né? Vai ter, e a gente vai ver, vai provar isso olhando os textos proféticos aqui. Mas o que acontece? Os conflitos agora são muito além de países contra países, mas de povo contra povo. Olha que interessante. Hoje a gente vê países divididos em guerra entre o seu próprio povo. No Brasil a gente não tem uma guerra declarada, né, de um lá e matar o outro, mas os números que a gente tem são números de guerra, né? E o que a gente vê aqui no Brasil hoje, essa polarização política, deixa claro isso, né? Tem familiar brigando com familiar por causa de posicionamento político. O cara fala que é para um esquerdista, o cara fala que é de direita, o cara já é motivo de ser desprezado. Para o direita, o cara fala que é esquerdista também. Mas a questão as famílias e o povo está claramente dividido. A gente vê isso, essa questão política, por exemplo, é muito forte aqui no Brasil, mas a gente vê isso também pelo mundo inteiro. Você observa, por exemplo, a postura da imprensa em relação ao Trump, por exemplo. Independente se você concorda ou discorda das ideias dele, você percebe assim as pessoas claramente divididas, né? Você percebe aqui no Brasil também isso claramente. Mas qual é a questão? O povo ia estar dividido contra o próprio povo. E é uma coisa muito mais íntima, muito mais intrínseca do que uma nação contra a outra, né? E muito mais nociva também, né? O povo do próprio país dividido entre o povo do próprio país. É bem interessante a gente observar isso com a ótica do contexto profético. E até uma coisa interessante pra gente aqui, não tem a bandeira azul e não tem a bandeira vermelha. A nossa ótica é a ótica do céu. Eu falo que a gente não deve ser nem de esquerda e nem de direita, mas a gente deve ser do alto. A nossa visão a respeito de todo esse contexto político e toda a visão de vida mesmo deve ser com o prisma da palavra de Deus. E o que a palavra fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita ideia sendo propagada por aí, mas tem muita ideia que faz sentido logicamente, tem um raciocínio lógico que faz sentido, porém é baseado numa mentira. E como é que você vai ser capaz de discernir isso? Pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. O Evangelho é que vai abrir a tua mente para discernir a respeito disso. Então, tenha essa visão de discernir tudo o que está acontecendo pela ótica bíblica, pela luz do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Então, essa é a nossa ótica. Não levante bandeira vermelha, não levante bandeira azul, mas seja da bandeira de Cristo. Isso que o texto ensina pra gente aqui e que é bem importante. É uma notícia aqui, ó, de 21 de outubro de 2016. Olha que interessante, ó. Isso aqui foi uma notícia que saiu no Jornal Nacional dessa data, de 21 de outubro de 2016. Cenário do Brasil, né, atual. Em 2015, 58 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. É como se cada 9 minutos uma pessoa fosse morta de forma violenta.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez o cálculo trágico, afirma que morre mais gente assassinada no Brasil do que em países que estão de fato em guerra. Na Síria, por exemplo, em 4 anos morreram 256 mil pessoas. No Brasil, no mesmo período, quase 279 mil. Olha isso, 279 mil pessoas morreram no Brasil e na Síria morreram 256 mil. Na Síria, que é um país que está em guerra declarada. E é muito grave, é muito sério isso, né? Muito bem, continuando aqui a aula, o próximo ponto aqui que Jesus fala em Mateus 24 é a respeito de fomes, pestes e terremotos em vários lugares, né? Que dados que a gente tem a respeito desse assunto, né? Essa questão, vou projetar aqui o slide novamente para vocês, esse slide, a respeito das características da natureza ainda, né? Aqui é o próximo slide, vou deixar ele projetado aqui, mas eu vou comentar uma coisinha antes ainda, né? Um outro sinal que ele fala é a respeito de fomes, pestes e terremotos em vários lugares, né? Isso é consequência direta de guerras e também da corrupção. A gente consegue observar isso claramente nos dias de hoje, né? A consideração que toda guerra também é algo importante, a gente ter isso em mente, ela tem um viés econômico por trás, além do viés ideológico e religioso, né? Tem vários exemplos aí, a Guerra do Golfo, por exemplo, foram as guerras maiores e mais recentes aí, né? A Guerra do Golfo, que aconteceu em 1990, ela teve esse viés do petróleo por trás. A Guerra da Síria tem essa questão religiosa, né? A do Iraque e do Afeganistão, já nessa década de agora, dos anos 2000, na década passada, né? E pegou um pouquinho da nossa década de agora, tem a questão do petróleo envolvido e a questão religiosa. Então, todas as guerras têm essa questão econômica, política ou religiosa por trás, né? Ainda dentro disso, segundo a ONU, quase 870 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. Esse dado foi de janeiro de 2016, né? A tendência é ter aumentado isso daí. Esse dado está numa reportagem também da revista Isto É, que eu peguei aqui. A outra característica, né, que agora sim vai entrar na projeção do slide, sinais da natureza. Que sinais são esses que Jesus fala que vai acontecer, né? Em Marcos 13, versículo 25, fala isso de forma um pouco mais detalhada. Olha que interessante. Como é que fala em Marcos 13, 25? As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Sabe o que tem de interessante aqui nesse trecho? Fala o seguinte: a palavra usada para estrela no grego é aster, de onde vem a palavra asteroide. Interessante, né? Tem um aplicativo muito interessante que eu uso, não sei se eu comentei isso na primeira aula, pegar o nome dele aqui, que ele é um aplicativo para o Android, eu não sei se ele tem para o iOS, mas ele é muito, muito legal. Ele é Bíblia Strong, o nome dele. Ele tem o íconezinho amarelo, tem o ômega na capinha dele. E ele é uma versão da João Ferreira de Almeida com a concordância Strong nele. É só você clicar e você vê os significados das palavras. É de lá que eu tiro muitos dos significados das traduções aqui no grego e no hebraico. É muito, muito bacana esse aplicativo e fácil de usar. Então, a palavra usada aqui para estrela no grego é aster, da onde vem a palavra asteroide. E indo lá para Apocalipse 8, versículo 8, olha que interessante, está até projetado aí no slide também. Olha que legal que fala. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. É muito doido isso, né? Porque o que ele fala aqui? Algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Claramente aqui, João está vendo um asteroide, né? O que pode se parecer com um grande monte sendo lançado ao mar?
E é uma pancada tão grande que destruiu aqui 1/3 das embarcações. Então, o que que fala, né? Apocalipse 8:8 fala isso. Imagina João tendo essa visão, né, de um monte caindo no mar, e ao que tudo indica foi um asteroide que ele viu. Tem uma reportagem aqui, esse eu vou projetar o link para você. Aqui. Vou colocar no navegador, que é uma reportagem da Super Interessante, falando a respeito da simulação, como seria a simulação de um asteroide caindo na Terra hoje. Estou projetando aí na tela para vocês verem também. Olha aqui, o que aconteceria se um asteroide caísse no oceano hoje, né? Vou fechar aqui a publicidade. Aqui, ó. Eu vou ler aqui. Cientistas do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, criaram simulações que mostram como seria o impacto de um asteroide em um oceano. Para entender a importância disso, basta lembrar que 70% do nosso planeta é coberto por água, e caso um asteroide caia aqui, as chances de que o impacto seja na água são mais altas do que o impacto com a Terra. É interessante que por eliminação a gente consegue até saber onde que possivelmente esse monte vai cair, mas eu não vou falar nessa aula, vou falar em outras aulas lá na frente. É uma projeção muito legal da gente ver. Voltando aqui para a reportagem, deixa eu colocar a minha telinha lá para vocês também. Navegador. Pronto, vou colocar aqui em cima da menininha aqui, ó. Vocês me verem também. Vamos lá. 70% do planeta é água. Com computadores de ponta, eles simularam aqui a trajetória que possivelmente esse imenso meteoro faria. Esse dado aqui que interessa pra gente, ó. De acordo com os pesquisadores, se a rocha caísse a 20 km de qualquer costa, seu impacto provocaria ondas de ar com força semelhante à de um furacão. Olha que coisa interessante. Outro possível problema é que esse tipo de colisão poderia causar tsunamis gigantescos. No entanto, os cientistas apontam que a criação de ondas gigantescas depende de como a energia cinética da rocha é transferida para a água. Mas não são apenas as pessoas que moram perto do litoral que seriam prejudicadas pelo evento, né? Tem sempre aquela história de que São Vicente falou muito, né? Santo São Vicente, que vai vir um tsunami, né? Não sei o quê. Mas é bem provável que toda a costa americana, tanto da América do Norte, Central e América do Sul, sejam atingidas por um possível meteoro desse. Muito, muito provável, né? Baseado até nos textos de Apocalipse e por eliminação, baseado nos dados bíblicos. A gente consegue chegar a essa conclusão. Mas olha que falam, são apenas pessoas do litoral que seriam prejudicadas. Os pesquisadores previram que o impacto de um asteroide com 250 metros de largura poderia vaporizar 250 megatons métricos de água. O problema disso é que todo esse vapor seria levado para a atmosfera, provocando mudanças drásticas no clima. Sabe o que é interessante? Poderia criar essa energia aqui de 250 megatons. Sabe a bomba atômica, a bomba de Hiroshima? Ela tem 3 megatons. Tinha, né, 3 megatons. Olha que coisa absurda que isso pode causar, né? E a Bíblia fala, isso vai acontecer. João viu esse imenso meteoro caindo, né, na Terra e provocando toda essa catástrofe em proporções globais, né? E realmente a gente vê isso em Apocalipse e profeticamente isso vai acontecer. Outro dado, né, que Jesus fala: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. É outro texto aqui bem interessante, ó, que fala em Lucas 21, reforçando essa passagem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Isso aqui, ó,
haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Pra gente ter uma noção disso aqui, olha esse vídeo aqui do tsunami do Japão. Olha que coisa terrível. É um vídeo assustador, né? Não sei se dá pra ter noção do som, né? Que tava lá para as pessoas ir no próprio vídeo, mas deu pra ouvir os gritos e a gente não tem noção pelo vídeo, né? Do estrondo que é isso, mas quem presenciou esse tsunami descreve que é um estrondo terrível, né? Da onda invadindo ali a cidade e acabando com tudo. Algo muito importante da gente observar isso. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. É outro dado que Jesus fala também em Mateus 24. O texto é sucinto, né, em apenas falar a respeito de sinais provenientes do céu. Ainda assim, esse texto não dá nenhum embasamento para justificar ufologia. Isso é importante, né? Pelo contexto aqui, Jesus está se referindo a respeito de catástrofes mesmo, né? De meteoros, algo nessa linha. Não é de maneira nenhuma uma base para justificar qualquer doutrina voltada para a ufologia. Então, analisando o contexto, a gente percebe que ele está se referindo a respeito disso, né? Então, mesmo que aconteça algo sobrenatural relacionado a isso diante dos nossos olhos, a gente já está bem esperto e avisados a respeito dessa questão da ufologia. O cientista Adalto Lourenço é um cientista cristão muito, muito gabaritado, e ele comenta uma coisa muito interessante, que ele fala, olha, existe a possibilidade de ter vida em outro planeta? É muito difícil. Existe, só que ninguém até agora provou a respeito disso. Um outro dado, a Terra é formada por uma complexidade de gases tão grande que torna praticamente impossível vida em outro planeta, apesar da gente viver numa galáxia com um tamanho infinito, assim, com um tamanho gigantesco. É finito, né? Mas é outro assunto aí, não a ver com o nosso contexto. Mas ele fala isso, ele tem muitos estudos a respeito disso, é um cara legal de vocês assistirem o material dele. Mas a questão isso aqui não é embasamento para ufologia, esse texto aqui de Lucas 21, de maneira nenhuma. Outro dado interessante é que a Bíblia, para pensar, a Bíblia relata que o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício e a ressurreição dele é a maior coisa que aconteceu no universo. E ele está relacionado ao homem e à terra, né? Todo esse acontecimento. Então é mais um dado já do ponto de vista espiritual para a gente crer que realmente não há vida em outro planeta, biblicamente falando, por causa desses dados, principalmente por causa do próprio dado da cruz, né? Todo o sacrifício de Cristo, toda a morte, todo o processo de redenção é voltado para o homem e contextualizado na Terra. Isso é algo bem importante para a gente pensar nisso. Um outro dado que ele dá aqui, sinais no Sol e na Lua e nas estrelas, pestes em vários lugares, né? Tem mais um artigo aqui da Super Interessante a respeito das epidemias. Eu vou projetar aqui, só para a gente olhar mais por curiosidade. Não sei se eu vou chegar a ler tudo. Abrir mais uma abinha aqui no navegador e jogar para a gente aqui ver isso. Aqui, deixa eu projetar o navegador. Olha isso aqui, ó. Aqui é uma reportagem a respeito das grandes epidemias ao longo da história. Bactérias, vírus e outros micro-organismos já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as mais terríveis guerras. E aqui tem uma relação dos principais
das principais pestes que aconteceram aqui, ó. O cólera, por exemplo, teve um surto entre 1817 e 1824. Né? Aqui fala a respeito de tudo que provocou. Deixa eu ver se fala. Fala logo aqui, ó. Centenas de milhares de mortos. Nem tem o total, mas só fala que foi muita gente que morreu. O outro dado aqui, ó. Tuberculose, 1 bilhão de mortos entre 1850 e num período de 100 anos aqui. Outra doença, varíola, 300 milhões de mortos entre 1896 e 1980. Gripe espanhola, entre 1918 e 1919, morreram 20 milhões de pessoas. É muita coisa. Deixa eu ver se tem a sarampo aqui, ó, é algo recente. Até 63, morriam 6 milhões de pessoas por ano por causa de sarampo. Malária, a AIDS aqui, ó. A AIDS assola a humanidade até hoje. Olha aqui, 22 milhões de mortos desde 1981, quando começou a aparecer os primeiros casos de AIDS, que o pessoal acredita que começaram a aparecer nos Estados Unidos. Aqui, ó, história. A doença foi identificada em 81 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. A AIDS de lá para cá matou já mais de 20 milhões de pessoas. São todos dados assim que reforçam. Por que eu estou mostrando tudo isso? São informações que reforçam o que Jesus falou em Mateus 24. Né? O câncer mesmo, né, no Brasil. Atualmente 8,2 milhões de pessoas morrem por ano de câncer no mundo. No Brasil foram registrados 189.454 mortes por câncer, isso em 2013, segundo dados do INCA. É muita coisa, né? A respeito disso. Tem um outro dado aqui a respeito dos maiores terremotos da história. Todos esses links aqui eu vou mandar no material para vocês olharem. Olha esse outro dado aqui a respeito dos maiores terremotos da história. E tem uma peculiaridade bem interessante a respeito deles, ó. Ficou essa página, esse banner aqui do UOL gigante. Como é que eu tiro esse negócio? Tá me atrapalhando. Pronto. Olha aqui, ó. A lista dos 10 maiores terremotos do mundo. Detalhe, ó. 1950, 2005, 1965, 1906, 1952, o Japão 2011, que foi o que causou a tsunami, ó. A foto aqui de como foi a destruição do local. Sumatra em 2004, foi aquele famoso, tem até um filme sobre ele. No Alasca, nos Estados Unidos, no Chile em 1960. E sabe o que é interessante a respeito desses terremotos? Todos eles aconteceram de 1900 para cá. Não é interessante isso? Como que isso vem se intensificando com o passar dos anos e na nossa época, né, o número absurdo dos terremotos no século 20 e 21. Isso é dado para a gente ficar alerta. E por que eu estou mostrando tudo isso mais uma vez? Para provar, estamos ou não estamos no final dos tempos? Estamos ou não estamos nos tempos do fim? Todos esses dados aqui tá servindo para mostrar para a gente o quê? Que essas profecias que Jesus falou aqui em Mateus 24 ou já se cumpriram ou estão em pleno cumprimento na nossa época. Para mostrar que aquilo que ele falou é verdade. Os céus e a terra passariam, mas as palavras dele jamais iriam passar. Mais dados aqui, ó, que ele fala dentro do Mateus 24. Poderes do céu serão abalados. Aqui, olha que interessante. A palavra usada para poder é dunamis, que é a raiz da palavra dinâmico ou dinamite. O abalados, no original a palavra é saleu, que significa movimento produzido pelos ventos, tempestades e ondas. Ou seja, os poderes do céu serão abalados. Olhando no original, né, furacões
e grandes tempestades, né? Que a Terra ia ser abalada por esse tipo de coisa também, que é outro ponto que a gente está vendo. Características comportamentais. Aqui o negócio fica sério. E ainda mais no contexto que a gente vem assistindo aí, né? Esses escândalos com essas exposições de arte, a ideologia de gênero sendo cada vez mais difundida no meio da mídia brasileira e na mídia mundial. Outro dado aqui bem interessante. Mas o que a Bíblia fala especificamente a respeito de características comportamentais, olhando dados bíblicos? Olha que interessante, ó. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Aqui, ó, aqui é uma tradução da mensagem. Quer ver, ó? Para esse mesmo texto, ó. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam restará apenas cinzas. É muito legal essa tradução da mensagem, que ela acaba colocando, dando uma clarificada bem interessante no texto. Olha esse mesmo texto na tradução João Ferreira de Almeida. Na tradução João Ferreira de Almeida que ele usa aqui, a palavra é iniquidade para esse mesmo trecho, né? Devido ao aumento da iniquidade, que é uma tradução da palavra anomia. O que significa essa palavra? É uma condição daquele que não cumpre a lei, desprezo e violação pela lei. O que a gente mais vem presenciando aí nos nossos dias relacionado a isso, né? Corrupção, né? O aumento da maldade, que fala aqui em Mateus 24, vem diretamente ligado a isso, a pessoas que não cumprem a lei e o aumento absurdo da corrupção. Se tem algo que ninguém esperava que no Brasil fosse aparecer, essa questão da Lava Jato. Independente das teorias da conspiração, tem gente que acha certo, tem gente que acha errado, mas uma coisa é verdadeira. A Lava Jato serviu para desmascarar muita gente e jogar no ventilador mesmo, colocar ali para todo mundo ver que nível que está a corrupção, né, no nosso país, por exemplo, fora no mundo. E isso confirma uma coisa que Jesus falou nos evangelhos, né? Não há nada que seja oculto que não venha a ser revelado. A respeito dessas características comportamentais, que é algo bem sério dentro desse texto, olha o que fala em 2 Timóteo 3. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto no slide aqui para vocês. Não. 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 até o 4, do 1 ao 4. Do 1 ao 3, quer dizer. Sabe, entanto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos e desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Deixa eu colocar isso aqui num bloquinho de notas. Ó, essa referência aqui é 2 Timóteo 3. Vou ler novamente. Ó. Sabe-se, no entanto, disso que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores e sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. E aí, há alguma dúvida que isso está acontecendo? Tem a continuação dele aqui, ó, que eu acabei não colocando, ó, que entrega mais ainda a questão do que a gente está passando hoje. Ó. Antes de tudo, esse aqui é o de Pedro. Esse aqui é o 2 Pedro 3 e 4. Essa outra referência aqui. Vocês conseguirem anotar aí também. Aqui é 2 Pedro 3 e 4, a respeito das características comportamentais. Olha que grave isso. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E esse trecho é muito interessante, né?
O que houve com a promessa da sua vinda? O que isso sugere para você? As pessoas zombando da palavra de Deus, né? E o que mais a gente vê hoje é um dos objetivos, né, de Satanás. A gente entende que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. E o que mais a gente vê no mundo? São as pessoas tentando fazer a Bíblia cair em descrédito, descredibilizar a palavra de Deus. E a gente vê isso claramente aqui, as pessoas zombando da segunda vinda de Cristo. Pô, vai voltar mesmo? Entre próprios cristãos, tem muito cristão cético em relação à vinda de Jesus, né? Pô, não, é alegórico, é isso, é aquilo. Não, a volta de Cristo vai ser literal. E essa é a esperança que move a gente está estudando isso aqui, como a gente viu na primeira aula, justamente para renovar essa esperança na vinda de Cristo. Vou projetar aqui o slideshow. Olha o que fala ainda mais aqui a respeito das características comportamentais. Mateus 24, 37. Olha que interessante. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E ele compara os dias que a gente vive hoje aos dias da época de Noé. A questão é, como eram os dias de Noé? Olha Gênesis 6, o que fala. Gênesis capítulo 6, do 5 ao 12, está projetado no slide também, né? Olha a Bíblia interpretando Bíblia, olha que legal isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Assim estava a terra em Gênesis 6, né, que Jesus faz essa comparação. Um outro dado, né, que eu até comentei nesse trecho a respeito disso, né, a questão do museu, questão da pedofilia, e é justamente isso que a gente observa hoje, né, o conflito de ideias e a inversão de valores de hoje, né? O que a gente observa no nosso contexto hoje? O que vemos hoje é uma inversão de valores muito grande, né, em relação a vários assuntos. Mas Jesus chamou para si a questão dele ser a verdade. E isso é importante a gente ter os pés firmados nisso. Que Jesus Cristo é a verdade absoluta e a última palavra deve ser sempre dele. Ou seja, a gente deve sempre crer e ter convicção de que a palavra de Deus é verdadeira, de que a Bíblia é verdade, né? Eu comentei isso no trecho anterior, né? Tem muitas filosofias hoje, muitas ideias que aparentemente parecem boas ou fazem sentido, mas são baseadas em mentiras. Então, fique com a Bíblia. A cruz é o divisor de águas para tudo, né? Tem muita ideia disso, viés político daquilo, tal doutrina política fala isso, tal filosofia fala aquilo, mas tem 2 verdades bíblicas que joga por terra qualquer ideia, porque a Bíblia deixa claro o seguinte: a maldade vem do coração do homem, né? Existem gente por aí acreditando que a sociedade corrompe o homem, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a maldade vem do coração do homem, e a prova disso está lá no Sermão do Monte, que Jesus fala isso, né? Que o adultério começa no coração do homem, o homicídio começa no coração do homem. O fato da ação acontecer está simplesmente consumando algo que já tinha sido concebido no coração do homem. Tem 2 textos interessantes a respeito disso, que fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está lá em 1 Timóteo 6,10. E o segundo texto, que o homem é tentado pela sua própria corrupção. Isso está em Tiago 1,14. Então, por esses textos,
a gente vê que... Vou colocar aqui para você no bloquinho de notas, para você anotar isso também, essas duas referências. Vou projetar aqui. Esses dois textos, o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males, e o homem é tentado pela sua própria corrupção. O que esses dois textos mostram para a gente? Que a gente vê que a principal característica da humanidade no fim é o fato dela estar corrompida espiritualmente. Não é a questão social, ideológica, etc, etc. A principal característica da humanidade no fim dos tempos, é ela estar corrompida espiritualmente. E o fato dela estar corrompida espiritualmente é o que vai impactar em todo o resto. Se o homem é restaurado espiritualmente, a vida do cara também é transformada. É o que a gente vê nas nossas próprias vidas depois que a gente se converteu e começou a caminhar com Cristo. O outro trecho importante aqui de Mateus 24 também, vou voltar aqui para o slide, é o trecho do sacrilégio terrível. E é a parte que é a chave para o próximo texto que a gente vai ver, que é a respeito das 70 semanas de Daniel. O que ele fala aqui, né? O sacrilégio terrível e a grande tribulação, que ele cita aqui em Mateus 24. Aqui Jesus cita esses dois acontecimentos. O que é, afinal, o sacrilégio terrível e o que é a grande tribulação? A base disso é a profecia de Daniel 9, do 26 ao 27, que a gente vai ver isso detalhadamente. Existem algumas pessoas que querem saber detalhadamente de onde vem essa questão das 70 semanas, né? Vem daqui desse texto que eu vou mostrar aqui agora, tá até projetado ali no slide também, ó. A base disso, de onde que ele tira isso, né? É a profecia de Daniel 9, do 26 ao 27. E esse aqui é o texto que ele fala a respeito em Mateus 24, que ele cita, né, faz essa referência de Daniel. Olha o que ele fala em Mateus 24. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda o quê? O que está lá na profecia de Daniel, que é o que a gente vai estudar. Aqui é a chave para jogar para a profecia de Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, no princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Então, o que Jesus mostra aqui nesse texto? Que vai ter uma grande tribulação tão grande que vai ser de um jeito que nunca teve em nenhum momento, em nenhuma época da Terra. E aqui tem umas questões aqui já para a gente derrubar por terra, baseado nesse próprio texto, né? A primeira delas, vou até jogar aqui no bloquinho de notas também. Teve a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um grande acontecimento, morreram milhões de judeus. Tem gente que acredita até que o Hitler é o anticristo. O Hitler é uma espécie de anticristo, é uma figura de anticristo. Mas pelas características que a Bíblia dá a respeito do anticristo, Hitler vai ser uma criança. Hitler é uma figura dele, na verdade, né? E o que a gente pode pensar aqui, a primeira questão. A Segunda Guerra pode ter sido a grande tribulação, como alguns acreditam? Como algumas pessoas acreditam? Não. Por quê? Vou colocar aqui para você. Por que a Segunda Guerra não foi a grande tribulação? Simplesmente por alguns motivos. Segundo o texto de Daniel, a grande tribulação vai durar o período de 7 anos. E a gente vai entender o porquê 7 anos. A Segunda Guerra durou de 39 a 43. Então, não teve 7 anos. O segundo dado, por que a Segunda Guerra Mundial não foi a grande tribulação? Porque a igreja não foi arrebatada antes dela. Na primeira aula a gente viu que nós somos da visão de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não foi arrebatada antes da Segunda Guerra Mundial. E o terceiro dado, porque Jesus não voltou depois desse período, que são os 3 principais dados a respeito da grande tribulação. Por que ela é importante?
A grande tribulação ela vai mostrar os 7 piores anos que vão acontecer na face da terra. E o que vai acontecer? Antes dela, a igreja vai ser arrebatada. Durante o período de 7 anos, o mundo vai passar por um julgamento muito grande para que leve as últimas pessoas ali a se arrependerem. Muita gente vai se arrepender, muita gente não. E no final dessa grande tribulação vai acontecer a volta literal de Jesus Cristo. Então, você percebe que são 2 eventos diferentes aí a respeito da volta. O arrebatamento é um evento que fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja nas nuvens, os mortos vão ressuscitar primeiro, as pessoas que morrerem em Cristo vão ressuscitar, em seguida a igreja vai ser arrebatada, tudo isso numa fração de segundos, num piscar de olhos, como é que fala, é o jeito que fala até mesmo aqui no texto de Mateus 24, vai ter a grande tribulação, e no final da grande tribulação, Jesus volta. Então, esse é o panorama que ele dá a respeito dos eventos do fim em Mateus 24. Pelo próprio texto de Mateus 24, então, você já consegue traçar essa régua, essa linha do tempo que a gente vai montar ela juntos aí na última aula. Mas, basicamente, vai ser isso. A gente está vivendo esses 4... A gente vai observar esses 4 períodos, né? Que é os sinais do final dos tempos, que é o período que a gente acredita que estamos agora, baseado em todas essas provas que eu trouxe aqui para você hoje. O segundo acontecimento, o arrebatamento da igreja. O terceiro acontecimento, a grande tribulação. O quarto, a volta de Cristo. E o quinto grande acontecimento do final dos tempos, o milênio, o governo de 1000 anos literais de Jesus Cristo, e depois disso o juízo final mesmo. São 6 eventos, 7 até, né? Eu não cheguei a citar Nova Jerusalém, nada disso. Mas são pelo menos esses 6 eventos que a gente tem que saber a ordem deles, e dentro desses 6 eventos é que vão se encaixar toda essa questão de Israel, anticristo, igreja, e a gente vai organizar informação por informação. Então, um dos intuitos de Mateus 24 é ajudar a gente a organizar essas informações aqui. Tem mais coisa? Tem. É um texto longo, né? Ele fala aqui a respeito ainda de alguns acontecimentos, né? Jesus ainda fala da sua volta e do arrebatamento da igreja. Isso já em Mateus do 24 pro 25, né? E após tudo isso ele cita especificamente o dia da sua volta, né? Qual outro dado aqui, né? Eu acabei projetando aqui o próximo slide, mas antes disso eu tenho mais um comentário aqui importante, né? Após isso ele cita especificamente o dia da sua volta, depois de todos esses dados que a gente viu. E qual o dado que é importante a respeito da volta dele? É que todos verão a volta dele. A volta literal de Cristo, todo mundo vai ver. E hoje a gente vê que é possível que isso aconteça, né? Através de smartphones ou alguma outra tecnologia que vai ter na época, né? No final desse capítulo, na parte final do capítulo, Jesus também introduz a respeito do arrebatamento, que a gente vai falar em uma aula específica somente sobre o arrebatamento, que é um assunto importantíssimo para a gente saber a respeito dos detalhes. E aqui, os 2 últimos sinais importantes a respeito do final dos tempos, que é bem legal da gente saber. O primeiro deles é o cerco militar a Jerusalém. Está aqui no slide, né? Olha o que ele fala a respeito de Jerusalém. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Pesquisem a respeito de como está a questão militar em Jerusalém hoje. Você vai perceber que esse cenário já está praticamente pronto para que isso aconteça. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. A Unesco recentemente tirou a autoridade de Israel sobre a cidade de Jerusalém. Esse é outro dado bíblico, né? E olha o que fala aqui. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. E é interessante que a posição que os judeus estão hoje, ali na Terra Santa, na terra onde eles estão, a única possibilidade deles escaparem a qualquer cerco vai ser fugir para as montanhas.
e é justamente a descrição que esse texto dá. É muito, muito interessante isso, né? E Jesus encerra o texto aqui em Lucas 21, 33, que ele fala, né? As palavras dele jamais passariam. E é o que fala em Lucas 21, 33, desculpa. Fala aqui: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por mais que tentaram ao longo da história, nunca conseguiram destruir a Bíblia, né? O cumprimento de mais essa profecia. A Bíblia é um dos livros mais perseguidos do mundo. Vários países tentaram destruir. Na União Soviética era proibido entrar com Bíblia. Tem até a história daquele evangelista, o irmão André, que ele conta algumas histórias dele entrando com Bíblia na União Soviética, que é o conhecido traficante de Bíblia, né? E é muito grave essa questão. E o último tópico aqui para a gente ver, né? Esse não está no slide. Estejam alertas, né? Qual a lição que a gente pode tirar de tudo isso? Qual a lição que a gente pode tirar de ter visto todos esses dados, né? Ter visto essa aula tão longa a respeito desse texto, né? Jesus fala isso daqui, ó. Vou colocar no bloquinho de notas. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E o que esse texto todo, o que tudo isso ensina pra gente? A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Acredito que nem seja sadio que a gente saiba disso. Mas pelos sinais, a gente vai saber identificar quando tudo isso vai estar próximo. E a intenção de mostrar tudo isso é mostrar que por todas essas provas, todos esses dados de reportagens, dados estatísticos, é mostrar que realmente essas profecias ou já se cumpriram ou estão se cumprindo a respeito dos sinais do final dos tempos e que a volta de Jesus está próxima, né? Tudo isso serve para trazer esperança para a gente, porque a vinda de Jesus está muito, muito próxima quando a gente pega para estudar e ver a respeito desses detalhes. Então, até a próxima aula, esses foram os sinais do fim dos tempos, né? Tem muita informação bacana para a gente ver dentro de Mateus 24 e Lucas 21. Façam a leitura panorâmica, principalmente desses dois capítulos, Mateus 24 e Lucas 21, e você vai conseguir juntar esses dados aí e organizar essas informações baseado nesse estudo que a gente acabou de ver. Então, até a próxima aula.